Olá, amigos. Estamos iniciando mais um Semear aqui pela FEB TV. Hoje nós temos no programa a presença do nosso companheiro Marco Leite. Olá, meus irmãos. Marco Leite é coordenador do estudo dos temas familiares à luz do Espiritismo. E no programa de hoje, nós vamos continuar tratando sobre os espaços de convivência da juventude. Iniciaremos nosso bate-papo de hoje falando sobre os espaços de ação e convivência social na Casa Espírita. Marco, nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina que nos induz à prática, não apenas ao estudo teórico. Como você vê, então, a participação e o engajamento efetivo dos jovens nas ações de cunho social? Interessante essa pergunta, porque muitas das vezes, quando a gente tem o jovem na casa espírita, nós estamos querendo que ele participe única e exclusivamente dentro da casa espírita. E esquecemos dessa atividade que ele pode fazer como espírita fora da instituição. Hoje, algumas situações dentro do movimento já oportuniza, por exemplo, o jovem a estar visitando creches, orfanatos, até mesmo outras casas espíritas, e já temos algumas situações bem interessantes de jovens participando de atividades com outros jovens de outras religiões. E fora o envolvimento político, não partidário, mas de posicionamento político, quando, por exemplo, o movimento espírita hoje tem uma bandeira muito forte contra o aborto. Então essa é uma ação que o jovem pode estar se engajando no combate contra a situação do aborto. O Movimento Brasil Sem Aborto, que a Federação Espírita também faz parte, tem anualmente algumas marchas para deixar claro a posição do espírita quanto à questão do aborto. Nesse sentido, o próprio jovem, dentro da sua atividade na escola, junto ao seu grupo de amigos, pode estar se posicionando contra a pena de morte, contra a questão do uso de drogas, contra uma série de outras situações, que é o quê? Ele, enquanto jovem espírita, está se posicionando na sociedade, na comunidade em que ele vive, qual é o posicionamento dele, qual é a formação que ele tem. E aí ele marca o seu ponto, o princípio que ele foi criado, o que a doutrina assim o ensinou ao longo de sua existência. Marco, em relação às visitas aos ambientes como asilos, orfanatos, que nós sabemos que o jovem tem uma preferência por esse tipo de atividade, porque coloca ele em contato com pessoas que estão passando por dificuldades. O diálogo do jovem é importante nesse sentido e nós temos tido experiências aqui na Federação em visita a asilos, onde o jovem se sente muito à vontade, ele canta, ele promove a alegria do ambiente e os idosos desses lares realmente, eles se sentem muito gratificados em relação à presença do nosso jovem nessas instituições. Eu gostaria de perguntar para você, Marco, existe algum cuidado adicional na preparação do jovem que vai visitar este ambiente? Sim, É interessante que a casa espírita, antes de levar o jovem tanto a um asilo quanto a uma creche, colocar o que é aquela instituição, e quais são os princípios que o jovem espírita deve ter quando lá está. Um exemplo muito simples, na questão do comportamento, do falar. Às vezes você vai no asilo, vai encontrar os velhinhos, se for um asilo social, reclamando da vida, reclamando que não tem a família que visita. Lógico que aquilo vai estar mexendo com o jovem. Poxa, deixou aquele velhinho lá abandonado? O que passa na cabeça do jovem é o quê? Que aquela família terminou sendo ingrata por tudo que fez. Mas ele não pode, naquele momento, dar vazão ao sentimento daquele velhinho ou daquela velhinha, dizendo que ele está certo, que ele tem que estar reclamando. Qual é o nosso objetivo numa situação dessa? É de consolo, é de amparo. E a gente tem que estar preparado para poder ouvir, e naquele momento que estiver ouvindo a reclamação, a queixa, está passando quais são os princípios espíritas por trás daquilo. A mesma coisa, às vezes, quando você vai num orfanato. Hoje em dia, nas casas de crianças que dão apoio às crianças abandonadas, ou até mesmo às crianças em situação de dificuldade. Nós vamos estar passando o quê?
a questão da esperança, apesar da dificuldade, que sempre Deus está nos ajudando, né? Que tem sempre outras boas pessoas que vão estar ali. Então, o nosso objetivo nessa situação, primeiro, para o jovem que visita, é estar conhecendo que existem pessoas em situações muito piores do que a nossa. Nesse momento ele vai estar compreendendo, o jovem às vezes está reclamando da vida e na hora que ele visita uma instituição com aquela característica, ele fala assim, eu reclamo da vida, mas a minha vida não está tão ruim assim. Então, para o jovem, a instituição espírita tem que estar oportunizando isso e na hora em que ele entra em contato com essa questão, ele vai o quê? Poder ajudar, até porque normalmente ele está em uma situação muito melhor do que aquelas crianças, do que aqueles velhinhos, passando a ideia doutrinária, a ideia espírita. Ou seja, colocando em prática o conhecimento que ele aprendeu dentro da casa. O conhecimento não tem que ficar guardado só para si, ele tem que estar jogando isso. E a doutrina espírita tem um lado prático, de vivência. Exatamente. O princípio maior nosso é o quê? Fora da caridade não há salvação. E essa é uma maneira de caridade, não é simplesmente estar dando o pão material. A doutrina nos coloca que a pessoa doar o seu tempo é a maior das caridades. Perfeitamente. Marco, no contexto social, nós percebemos uma busca constante hoje pelo diálogo interreligioso. Perfeito. Então nós temos jovens que já começam a sair das suas fronteiras religiosas, de forma a aproximar então o diálogo com as outras religiões. E eu gostaria de perguntar a você, qual deve ser, na sua opinião, o comportamento do jovem espírita diante do diálogo interreligioso? Será que ele precisa fixar as ideias e defendê-las até o final de forma incisiva? Ou ele precisa construir dentro desse contexto um comportamento baseado na tolerância e na compreensão? De certa forma, no final você até já colocou o princípio que a gente deve se pautar. O jovem ele é muito afoito, muitas das vezes, quando ele tem uma ideia na cabeça e está querendo levar ela até o final. É lógico que a gente tem que ter a concepção que não existe uma religião melhor do que a outra. Talvez para aquele que esteja naquela religião, lógico, aquela é a melhor religião. Da mesma maneira que nós espíritas achamos que o espiritismo é o melhor para nós, o indivíduo que é católico, o indivíduo que é evangélico, que é shintoísta, que é budista, está achando que aquela é a melhor religião para ele também. Então, a religião você não impõe, você conversa, você dialoga, mas não discute, porque as pessoas têm os seus princípios também, e que a gente tem que estar, respeitando, aceitando e assim por diante. Um dos exemplos simples é quando o pessoal descobre que o jovem é espírita e vai querer discutir reencarnação. Não se discute, Porque o outro jovem que tem uma religião diferente da sua, tem outras concepções que não dá para naquele momento você estar discutindo. Pode-se conversar? Lógico que pode-se conversar, mas não no sentido de impor, de firmar posição, porque cada um teve a sua formação, a sua criação, os seus princípios diferenciados. Agora é lógico, a gente não pode simplesmente deixar que o outro fale sem querer conversar a esse respeito. Agora, como a própria palavra fala, é conversar. Se o outro não está querendo conversar, não tem o que se fazer. Agora, a tolerância é um princípio básico, o respeito, Eu diria que em todo quanto e qualquer relacionamento, o princípio básico para que esse relacionamento exista é respeito. Você pode estar muito bem com pessoas de diversas religiões, e hoje nós temos um exemplo muito interessante sobre isso, quando há coisa de quase 10 anos o Brasil começou a se movimentar contrário ao aborto, as religiões se juntaram, porque normalmente quando as religiões se encontravam tinha discussão pelo que era diferente. Hoje em dia, por conta dessa bandeira contra o aborto no Brasil, nós temos os evangélicos, os padres, os shintoístas, budistas, o pessoal da Umbanda, do Candomblé, todos juntos, os espíritas, junto num movimento só, que eles estão se juntando não pelo que é diferente, mas pelo que eles pensam igual. Então, em vez da gente estar, às vezes, querendo discutir o que pensamos diferente, vamos estar conversando sobre o que pensamos igual. E, nesse sentido, as religiões podem estar se convivendo mutuamente mesmo, de maneira
harmônica, respeitosa e proveitosa para fazer essa sociedade de uma maneira muito maior. Perfeito. Marco, nós percebemos hoje, realmente na prática, essa aproximação constante entre as religiões. E normalmente o jovem espírita, ele reclama de um ponto que é um ponto delicado e que exige uma reflexão profunda a respeito do assunto, que é o preconceito. Que mensagem, para finalizar esse bloco, você deixaria ao jovem espírita que sofre preconceito por ser espírita? Existe numa analogia, quando nós buscamos a ideia do Evangelho, podemos perguntar, Jesus teve inimigos? Teve. Não resta dúvida. Jesus foi inimigo de alguém? Não. Né? Nessa analogia, poderíamos estar falando isso. É possível que outras pessoas tenham preconceitos contra nós? Sim, não resta dúvida. Nós estamos numa sociedade e as pessoas são livres para pensarem o que quiserem. Entretanto, a nós cabe o quê? Não ser preconceituosos. Então, independente do que os outros façam, para nós fica a ideia de nós não termos preconceitos em relação aos demais. Cada um tem a possibilidade de pensar o que quiser, agir da maneira que quiser, desde que não descumpra a lei, a ordem e assim por diante, ele é livre para isso. Agora, nós temos o quê? Que estar nos controlando para que, mesmo que reconheçamos a ideia do preconceito em nós, tenhamos nós que estar trabalhando para que ele não nos prejudique no contato social. Faremos um pequeno intervalo e já já retornaremos com mais Semear. Estamos de volta com mais um Semear. No programa de hoje, nós temos o nosso companheiro Marco Leite. Neste bloco, o Marco irá conversar conosco sobre os espaços de convivência familiar no Centro Espírita. Marco, o movimento espírita sempre tem questionado sobre a importância da participação da família dentro das atividades da juventude. E vários grupos estão se organizando para que a família possa se aproximar cada vez mais do trabalho de evangelização e, consequentemente, também da juventude na casa espírita. E eu queria ouvir de você qual a importância da participação da família no contexto da juventude dentro da casa espírita. Bacana quando a gente estuda a ideia da família, e vamos até voltar um pouquinho antes, se a gente está falando de juventude, mas às vezes é o grande problema, porque a família fica naquele momento em que o jovem vai para a casa espírita e ele começa, às vezes, não querer mais ir para a casa espírita. Aquilo não começou naquele momento, né? Nós temos uma causa bem anterior. Aqui na própria Federação Espírita Brasileira, nós temos algumas situações em que as crianças são trazidas para a evangelização pelos pais, os pais deixam as crianças na porta e saem. Às vezes esse sair é para fazer compras, né, ir para o supermercado, e já pegamos alguns casos depois, de até mesmo alguns pais relatando, que eles saem para ver um filme, né? E as crianças sabem disso. Então o que é que fica para a criança? Uma resistência? Que ele está vindo para o centro espírita e o pai está indo se divertir. E muitas das vezes isso não é um sábado ou um domingo, mas é uma situação sistemática, em que fica que aquele momento em que os pais estão fazendo alguma coisa gostosa, divertida, o filho vai estar na evangelização. Enquanto a criança é pequena, ela se sujeita a esse caso. Mas daqui a pouco ele está crescendo, entra na juventude. Aí o que ocorre? Grito de liberdade. Né? Ou seja, se meus pais podem, eu também posso. É porque eu não posso. Agora que eu sou dono do meu nariz. Não é, mas ele se considera como tal. Né? Então esse jovem e essa família que muitas das vezes está tentando fazer essa integração e não conseguem, se nós formos ver no passado, essa integração não aconteceu e fica mais difícil. Não estou querendo dizer que é impossível, mas fica muito difícil. Então para resgatar, nós temos que voltar àquilo que não aconteceu no passado. Então são os pais estarem mais junto com o jovem, e esses estarem mais juntos, às vezes
está indo no mesmo horário que normalmente as casas espíritas têm isso, né? Tem o momento da juventude espírita e tem o grupo de estudo sistematizado, tem o grupo de estudo das obras de André Luiz ou do Evangelho. Os pais precisam estar dando o exemplo do estudo que é necessário também para o filho que ele está. Se esse tipo de coisa não acontecer, chega um determinado momento que o jovem some e desaparece. E fica difícil a família querer que o filho faça uma coisa jovem e a própria família não faz. Por isso que tem se buscado muito essa questão da integração da família dentro da casa espírita. Agora, essa integração não pode começar quando o filho está na juventude. Se ela não aconteceu quando criança, a gente tem que estar fazendo um esforço maior para que ela venha a ocorrer. Mas, hoje, para quem tem filho pequeno, que isso sirva até de lembrete, que o exemplo é o primordial, né? O filho está na evangelização infantil, que seja com 4, 5, 7, 8, 10 anos, né? O pai, a mãe naquele determinado momento, ou se é a avó mesmo que está tomando conta, né? Deve estar naquele determinado momento numa outra atividade dentro da casa espírita, porque o quê? Para a criança fica que aquele é um momento focado para um aspecto religioso e que a família toda está se integrando naquilo, né? Não gera um momento assim de quebra, né? Aqui é só a criança. Por que eu tenho que estar aqui? Meu pai está assistindo um filme no shopping, né? Já recebemos crianças perguntando isso. Ou seja, a evangelização naquele momento era castigo para a criança, porque ele também queria estar se divertindo. Perfeito. Entendeu? Então essa integração que tem sido buscada não é só da juventude com a família, mas de toda a família dentro da casa espírita. E quando a gente fala da família como um todo, é criança, jovem, o adulto, né, que já não é mais, mas ainda está dentro da família de seus pais, né? Nós vamos estar pegando aí o jovem de seus 25, 30 anos, que muitas das vezes ele some da casa espírita, infelizmente. Mas se essa integração acontecer, a família toda estiver presente, isso termina acontecendo. Os mais velhos, às vezes, são os pais dos nossos pais, né? Eu já vi situação de 4 gerações, né? Tinha a criança na evangelização, os pais, os avós e os bisavós na casa espírita, todo mundo participando junto. Olha só que coisa bacana. É enriquecedor essa experiência. Exatamente. Agora, isso só acontece quando ocorre o exemplo. Se não tiver o exemplo, nesse momento, fica muito difícil essa integração acontecer. Você levanta um ponto extremamente importante, Marco, que é a integração dos setores na casa espírita. Durante muito tempo, né, se enxergou que a criança era um departamento, o jovem era outro departamento e o adulto consequentemente. Hoje, a casa espírita, né, na sua organização, ela se consolida de forma que ela pode oferecer atividades a todos os públicos. Perfeito. Em dias e horários. Então, nós precisamos entender também, dentro do contexto do movimento, que a família não é público exclusivo da evangelização espírita. Exatamente. Não é verdade? E que todos os demais setores da casa podem abraçar a família e colaborar para o fortalecimento do trabalho não apenas da juventude, mas também da infância com a família e, consequentemente, a integração de toda a família dentro da casa espírita. E dentro desse contexto, Marco, gostaria de perguntar o seguinte para você. Que tipo de atividades integradoras poderiam estar sendo desenvolvidas na casa espírita em que envolvesse os jovens e os seus familiares? Antes a gente tinha, inclusive, feito uma referência à ação social. Perfeito. Esse seria um exemplo básico, né, de não simplesmente estar colocando a ideia do jovem junto com o seu evangelizador e o seu grupo de juventude, estar visitando um asilo, por exemplo, né? Poderia estar tendo um momento onde a família fosse convidada a visitar um asilo. Ou seja, iriam os pais, iriam as crianças, iriam os jovens verificarem como é que aquele asilo está. E nesse momento é a família toda fazendo uma ação social. Eu lembro quando os meus meninos eram pequenos, e era uma coisa que a gente fazia em família, era eu, minha esposa e meus 2 meninos íamos em orfanatos, na época ainda existiam os orfanatos constituídos, né, para que eles pudessem ter contato com essa situação. A casa espírita que a gente participava naquele momento não tinha essa atividade. Então nós fazíamos enquanto família, né? Eles lembram disso até hoje.
Os meus pais, mesmo quando nós éramos pequenos, quase 40 e poucos anos atrás, eles tinham uma atividade de desenvolvimento social que eles aprendiam, e aí era uma coisa muito interessante, que às vezes a casa espírita nos ensina o conhecimento, mas não é aquele conhecimento que deve ser preso dentro da casa espírita, né? Então, eles tinham um trabalho de assistência social que era realizado dentro da casa espírita e tinha um trabalho de assistência social que era feito pela nossa família, independente da própria casa espírita, mas com os princípios espíritas. Entendeu? Então, era a família que se juntava para poder fazer aquela atividade, né? E, obviamente, onde é que isso foi aprendido? Dentro da casa espírita. Então, o princípio da casa espírita é o quê? Ensinar as pessoas a fazerem as coisas através do conhecimento. Mas aquele conhecimento ele não tem que ficar restrito a uma necessidade que é feita dentro da casa. Lógico, esse espaço de convivência que a casa oportuniza é para que a gente possa estar depois fazendo independente da casa. E aí nós vamos o quê? Dizer, o aprendizado aconteceu realmente. Entendeu? Perfeito. Aqui na Federação, nós temos uma experiência voltada a um trabalho com jovens, que é o projeto cooperativo. Sim. E o projeto cooperativo é uma ação que entra dentro desse contexto que você acabou de expressar, onde o jovem, ele ajuda uma família e essa família é assistida em suas necessidades materiais, espirituais, no caso, a realização do culto do Evangelho. E, na verdade, essa atividade não é uma atividade restrita ao jovem, ou seja, o pai, o responsável, de uma forma geral, ele pode colaborar durante o projeto, envolvendo esse jovem, e é bacana quando essa atividade é desenvolvida em família. Nós tivemos casos aqui em que o pai, por exemplo, era um profissional de engenharia, e a casa da família necessitada precisava de uma reforma. Então, o pai se sentiu muito útil em estar participando e colaborando com a sua área de formação, com o seu conhecimento técnico. Então, isso foi uma experiência que nós tivemos aqui que realmente foi muito interessante. E essas atividades realmente podem estar sendo desenvolvidas no âmbito da casa espírita. Sobre também família, é importante ressaltar o trabalho que vocês realizam aqui na Federação, que são os temas do Evangelho, né, à luz da doutrina espírita. Quando se busca construir o temário desses estudos, basicamente, o que se elenca como ordem de prioridade para estar escolhendo esses temas? Esse nosso grupo de estudo que acontece todo domingo, no momento da evangelização infantil, temas familiares à luz da doutrina espírita. Nós pegamos temas que os próprios pais solicitam, nós fazemos esse levantamento ao final de cada ano para ver os temas do ano seguinte, né? E à luz da doutrina espírita a gente estuda aqueles temas que por eles foram solicitados. Então a ideia é ver exatamente a situação do que a doutrina espírita se posiciona muitas vezes sobre questões que pais, mães, avós, tios, e é interessante que quando você fala assim, temas familiares à luz da doutrina espírita, parece que é apenas as pessoas que deixam as crianças na evangelização que vão estar participando. Interessante que não. Nós temos pessoas, inclusive, que ainda nem têm filhos e já estão se preparando para poder formar a sua família com essa atividade dos temas familiares, né? Da mesma maneira que temos avós que hoje em dia não têm mais os filhos, mas de vez em quando os netos aparecem em sua casa e estão lá conosco estudando os temas familiares, tios que não têm filhos também, né? Às vezes cuidando. E pessoas, de maneira geral, que estão lá interessados no que a doutrina espírita coloca sobre a situação da família. Então, exemplos, né? Criação e nos dias atuais, né? De pais separados, como é que criar filhos, pais separados, o que a doutrina espírita fala sobre a questão do divórcio, né? A questão da sexualidade, como é que fazer a orientação sexual dos nossos filhos, segundo até mesmo os princípios espíritas. Então, são uma série de assuntos que esses pais nos solicitam que estudamos, segundo à luz da doutrina espírita e depois com base na psicologia e na educação. Perfeito. Então, são exemplos citados aqui no programa de atividades que podem estar promovendo, então, a integração da família no centro espírita. Sim.
Ações não apenas voltadas à juventude, mas são ações que podem estar sendo construídas em todos os contextos da casa espírita e abrigando todos os públicos. Então fica como exemplo aqui que o centro espírita cada vez mais pode trabalhar no acolhimento dos seus vários públicos, indo desde as crianças, passando pelos jovens até os adultos, sejam eles pais ou não. Faremos um pequeno intervalo e logo logo estaremos de volta com Semear. Estamos de volta com Semear e no nosso diálogo de hoje, Marco, estamos abordando os espaços de integração do jovem na casa espírita e neste bloco vamos tratar da integração do jovem na casa e no movimento espírita. O assunto tem sido bastante debatido no meio espírita sobre como integrar o jovem nas atividades do centro e do movimento espírita como um todo. Pergunta a você, Marco, que atividades a casa espírita ela pode desenvolver buscando a integração do jovem nas suas atividades? Interessante quando a gente observa essa ideia do jovem dentro da casa espírita, porque primeiro tem que se mudar, talvez, a concepção que está na cabeça de muitos dirigentes de acreditar que o jovem pode estar dentro da casa espírita não só para estudar. Esse eu diria que talvez seja a primeira coisa que tem que ser firmada. O jovem é força. E a gente precisa da força do jovem dentro da casa espírita. O nosso querido Raul Teixeira, certa feita em uma palestra, falou que possivelmente o movimento espírita na França não deu a continuidade que tinha que dar porque não se preocupou com o jovem, com a criança. Ou seja, no Brasil, isso tem sido uma das vertentes nossas de trabalho. No passado, quando a gente estuda a questão dos movimentos de juventude, nós vimos muitas ideias das juventudes se fortalecerem de tal maneira que, como eles não encontravam guarida dentro da casa espírita, eles se fechavam entre si mesmo e naquele momento, dentro da juventude, eles tinham uma presidência, uma secretaria, uma tesouraria, grupos mediúnicos dos jovens, ou seja, eles criavam um movimento independente. Um centro espírita dentro de um centro espírita. Isso não é admissível. Perfeito. A gente tem que fazer com que o jovem que participe da casa espírita seja realmente da casa espírita. Agora, os dirigentes que estão à frente precisam se imbuírem dessa ideia, né? Como? O jovem espírita só pode estudar dentro da juventude espírita? Não. Se a casa espírita tem vários grupos de estudo, por exemplo, aqui nós tínhamos jovens com 18 anos que queriam estudar mediunidade, né? Ele pode estudar mediunidade? Lógico que pode. Por que não? Alguns vão falar assim, não, mas ele primeiro precisa terminar o estudo sistematizado, precisa terminar a atividade da juventude. É lógico que aquela atividade da juventude é a direcionada para ele. Mas se paralelo à atividade da juventude ele quiser se integrar em algumas outras atividades, ótimo, ótimo. Ele pode estar se integrando em atividades de trabalho mesmo. Lógico que sim. Junto, às vezes a gente pensa assim, então ele só vai fazer trabalho na evangelização infantil. Bacana, mas não pode ser só isso. Ele não tem que estar no seu espaço só dentro do DIGI, dentro da infância, ou até mesmo dentro da juventude. Ele pode estar dando apoio na assistência social, como trabalhador, na recepção fraterna dentro da casa espírita. Ainda, lógico, que ele não tem a condição de estar fazendo uma orientação, né, pegando alguém em dificuldade, estar passando consolo numa situação dessa, lógico que não. Tá? Mas atender, seja bem-vindo, é assim que ele funciona na nossa casa, fazendo uma visita. Ele tem que ser integrado nesse momento. Porque senão depois a gente vai falar assim, cadê os nossos trabalhadores? A casa não deu oportunidade dos trabalhadores aparecerem. Não? Então, nós temos que ter a confiança e acreditar no potencial do jovem. E hoje, as casas espíritas que estão entrando até nessa situação do terceiro milênio, estão se informatizando, estão com uma série de questões na tecnologia, que o jovem, possivelmente, dentro das casas, sejam as pessoas mais apropriadas para ajudarem nessa atividade. Isso a gente tem que compreender também. Ok. Marco, hoje
nós falamos muito a respeito do protagonismo juvenil. Sim. Então, nós estamos construindo não mais atividades para os jovens, mas estamos construindo com os jovens essas atividades. A Casa Espírita e o movimento espírita precisa temer esse movimento de protagonismo juvenil? Ou precisa se ajustar a essa nova realidade, utilizando de toda a experiência e vivência daqueles trabalhadores que já estão na tarefa há mais tempo, na preparação desses jovens? O ajuste é necessário, lógico, porque se a Casa Espírita não se ajustar, esse jovem sai e continua o seu trabalho, né? Então tem que se aproveitar, e como você mesmo falou assim, o jovem participando do seu futuro dentro da instituição. Então o que é que eles podem estar fazendo juntos? E nós, que já estamos, como alguns falam, né, os jovens de outrora, que já passamos por esse momento, é estar juntos com esses nossos jovens de hoje, dando a orientação, passando a experiência, orientando caminhos, né, e construindo em conjunto esse caminho com ele. Porque antigamente ainda fica na cabeça de algumas pessoas que estão à frente da Casa Espírita que o caminho não pode ser construído em conjunto. O caminho é construído por mim e o jovem tem que seguir por ele. Choque acontece, né? Então, se a gente quer evitar esse jovem, ou seja, esse protagonismo que aparece, onde o próprio jovem, a própria juventude participa da sua definição de futuro dentro da instituição, das atividades que eles vão fazer. Um exemplo, vamos fazer um trabalho social, né? Jovens, que trabalho social é que nós vamos fazer? Querem visitar uma creche, é família, é um asilo, né? E deixa eles fazerem as visitas para definir qual a instituição, né? E as pessoas mais velhas dentro da casa estando juntas para orientar, para participar, muitas das vezes até aprender com os jovens, né? E não simplesmente definir assim, ó, nós vamos visitar no asilo tal, vai ser tal dia, tal horário. Aí os jovens falam assim, mas esse dia a gente tem vestibular, por exemplo. Não, mas já está definido. Aí eles não participam, né? Então tem que estar dando essa possibilidade deles juntos definirem com as pessoas que estão à frente como é que vai ser o caminho que essa juventude tem que estar trilhando. E nesse momento o que é que ocorre? O jovem se sente parte da instituição, porque ele não está lá simplesmente para balançar a cabeça, mas para definir os rumos do seu grupo. E ele sente que essa instituição é deles e a integração vai acontecendo. Daqui a pouco, naturalmente, as pessoas vão saindo, esses jovens que já estão integrados já vão assumindo as funções, os outros cargos, né? A direção mesmo de algumas atividades, num primeiro momento, que não tenha tanta... a palavra não seria relevância, né? Mas condições para que esse jovem possa estar à frente, né? A palestra pública em um determinado momento, talvez o jovem não consiga fazer, mas a leitura do livro e um rápido comentário, ou seja, já estamos preparando ele para ser palestrante daqui a pouco, né? Algumas pessoas vão dizer, mas o jovem vai fazer isso? Lógico que vai. Muitos de nós começamos a atividade de palestra pública fazendo esses comentários iniciais. E hoje, às vezes, a gente vê casos espíritas que não dão essa oportunidade. É importante que nós observemos que a continuidade do movimento espírita, inclusive o seu fortalecimento, depende de quem estará sendo preparado para o seu futuro. E baseado nesse exemplo, nós temos alguns irmãos nossos muito conhecidos que são oriundos de Juventude Espírita. Sim. Altivo Ferreira, né, com quem nós conversamos várias vezes e que faz relatos muito interessantes da época em que foi jovem e que passou e conviveu dentro de Juventudes Espíritas. Nestor Mazotti, que nosso ex-presidente da FEB, que também é oriundo de Mocidade Espírita. O atual presidente da FEB, César Perry, também, que ele relata uma série de acontecimentos da sua vivência na Juventude Espírita. Então, várias pessoas que hoje estão à frente do movimento espírita foram preparadas em Juventudes Espíritas. E hoje nós temos a preocupação de fortalecer exatamente a participação do jovem na casa espírita, para que esse jovem, mais tarde, tendo a vivência do centro espírita, ele possa adentrar exatamente na questão do movimento espírita. E nesse protagonismo que você está falando, é interessante
que o tempo muda. As atividades que eram desenvolvidas na época do Mazzotti ou do César Perry não são as mesmas que hoje os jovens vão desenvolver. Eu lembro que na década de 60, não que eu era desse período, né, mas ao estudar os movimentos de juventude, as confraternizações de juventude espíritas tinham naquele período, por exemplo, concursos de palestrantes espíritas dentro da confraternização. A pessoa que ganhava o concurso era o palestrante do final da confraternização. Hoje em dia, se você colocar isso numa confraternização de juventude espírita, não vai funcionar. Ou seja, os tempos são outros, né? Então, o jovem de hoje vai estar buscando algumas atividades, e por isso a importância do protagonismo, de não deixar com que nós que estávamos com uma cultura do passado venhamos a dizer o que os jovens têm que estar fazendo nos dias de hoje. Obviamente, tem todo o princípio doutrinário, as questões das normas que a Casa Espírita desenvolve, né? A situação do momento atual, que a gente não pode estar fugindo. Mas o jovem tem que estar participando e se envolver do que é que vai acontecer para ele nos dias atuais. Porque imagine hoje a gente desenvolver uma confraternização de juventude onde vai ter concurso de oratória. A participação vai ser uma coisa assim, isso é coisa do passado. Então as coisas mudam e os jovens vão estar nos ajudando a desenvolver o que vai ser melhor para eles se integrarem realmente dentro da casa e do movimento espírita. Obrigado, Marco, pelos esclarecimentos. Vamos encerrando o programa de hoje e aguardamos todos vocês no próximo Semear aqui pela FEB TV. Até lá!